Irmãs, a paz do Senhor Jesus sejam com todas. Na última mensagem, nós enfatizamos um dos temas do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, e o tema foi: considerai a Cristo, olhai para Cristo. Hoje nós vamos continuar nessa nossa tarefa de olhar para Cristo, de considerar a Cristo. Na raiz dessa palavra, considerar, está o termo Sidus, que significa estrela, constelação. É um termo da astronomia. E daí vem a palavra sideral, espaço sideral. Então, como um astrônomo que, por meio do seu telescópio, olha para o espaço sideral e vê as estrelas, os planetas, todo o esplendor e a grandiosidade do universo, e faz esse estudo minuciosamente, atentamente, longamente, dedicadamente, entusiasmadamente, nós também, ao longo da nossa vida, da nossa jornada aqui, nós também, examinando a palavra de Deus, nós também consideramos a Cristo, olhamos para Ele, contemplamos Ele, e estudamos a sua vida, o seu caráter, a sua obra, da mesma forma, longamente, atentamente, alegremente, dedicadamente. E nós sabemos que o nosso amado Salvador, que é o Criador de todas as coisas, Ele é muito mais grandioso, muito maior, muito mais digno da nossa adoração e admiração do que o universo todo que foi por Ele criado. Então, muito maior do que a criação é o seu Criador. Por isso, nós vamos continuar nesse nosso estudo de considerar a Cristo. E nós vimos também na mensagem passada que Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é a última mensagem de Deus ao homem, ele é a própria mensagem, né? A própria mensagem de Deus. Então, quando Jesus ali ele abriu a sua boca, era Deus falando, sem nenhuma interferência, nenhum chiado na comunicação. A mensagem de Deus vinha límpida, clara, porque ele era a própria mensagem de Deus. Então, quando Jesus falava, Deus estava falando. Uma outra passagem que nós podemos nos lembrar agora, ali é do Monte da Transfiguração, nós vemos que quando Pedro, Tiago e João viram ali Jesus transfigurado, mostrando ali um pouco do seu esplendor, da sua glória, eles viram ali Moisés e Elias. Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. Então os evangelistas, Mateus, no capítulo 17, versículo 5, Marcos, no capítulo 9, versículo 7, e Lucas, no capítulo 9, versículo 35, eles registram o que Pedro, Tiago e João ouviram ali naquele momento, no monte ali da Transfiguração. Eles ouviram uma voz do meio da nuvem, a própria voz de Deus, falando para eles o seguinte: este é o meu filho amado, o meu eleito, eu tenho prazer nele, a ele ouvir. O que Deus estava ali ensinando para aqueles discípulos? O que o próprio Pai, Deus Pai, estava ensinando? Estava dando ali testemunho de Cristo. Ele estava dizendo: a lei e os profetas apontavam para o meu filho. O que foi mostrado em figura, em profecias, agora está aqui, a realidade em Cristo. Por isso, olhem para Ele. Então, nós lemos na aula passada e vamos retomar agora Hebreus, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 4. Se as irmãs quiserem acompanhar, então vamos ler Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Eu vou ler então. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho,
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então, o tema agora da nossa meditação, que está incluído, seria o subtópico, que está incluído dentro do tópico grande, considerai a Cristo, nós vamos agora estudar 7 aspectos da excelência de Cristo, tão admiravelmente colocados nesse início da carta aos Hebreus. Então, vamos olhar o versículo 2. Então, são aspectos da excelência de Cristo, da grandeza de Cristo, da glória de Cristo. Então, no versículo 2, nós aprendemos que Ele é o herdeiro de tudo, de todas as coisas. Ainda no versículo 2 fala que Ele é o Criador do universo, o Criador do mundo, ou então o Criador das eras. No versículo 3 nos mostra que Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus, ou a expressa imagem da pessoa de Deus. O quarto aspecto, então, o quinto agora, ele é o sustentador do universo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O sexto, ele é o Redentor, por si mesmo fez a purificação dos nossos pecados. O sétimo, ele assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, ele é o governador do universo, ele é o regente do universo. Então, esses são 7 aspectos da excelência de Cristo, da glória, da grandeza de Cristo. São afirmações veementes, incisivas, categóricas, mostrando a divindade de Cristo. Antes de nós entrarmos nesse primeiro aspecto que nós vamos considerar mais detalhadamente hoje, que é o aspecto de Jesus ser o herdeiro de tudo, eu queria ainda ler um versículo, um trecho da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, nós vamos ler o versículo 13 e o versículo 18. Então, em 2 Coríntios 3, versículo 13, está escrito assim: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Versículo 18 agora. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, o que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Ele está fazendo aqui uma comparação entre o que aconteceu com Moisés e o que deve acontecer, o que acontece conosco. Então, quando Moisés desceu ali do Monte Sinai, quando ele recebeu ali as 2 tábuas da lei, o rosto de Moisés brilhava. As pessoas tiveram até medo de se aproximar dele. Então Moisés colocava um véu sobre o seu rosto, quando ele se dirigia ao povo de Israel. Mas quando ele estava diante de Deus, ele tirava esse véu. E esse brilho do rosto de Moisés, com o passar do tempo, ele foi desvanecendo, ele foi se acabando. Agora, o apóstolo Paulo está aqui dizendo que nós que somos crentes, nós contemplamos constantemente a glória de Cristo, e essa contemplação, esse olhar nos muda, nos transforma na mesma imagem que nós contemplamos, que é Cristo. E esse é um trabalho feito pelo Espírito Santo do Senhor. E essa transformação, essa nossa transformação é de glória em glória.
Em outras palavras, nós estudamos a palavra de Deus, nela nós vemos a glória de Cristo, do seu caráter, da sua obra. O Espírito Santo de Deus trabalha isso no nosso coração e nós somos transformados. O caráter de Cristo começa a aparecer em nós. E a nossa vida agora, ela não está encoberta com o véu, é para ser mostrada. Esse nosso testemunho é para ser dado para todos. Então, considerando isso, é por isso que nós precisamos, ao longo da nossa jornada, nos aprofundar no conhecimento de Cristo, para que nós sejamos transformados. Então, esse primeiro que nós vamos estudar hoje, dos 7 aspectos da excelência de Cristo, nós vamos estudar que Ele é o herdeiro de tudo, como está ali no versículo 2 da carta aos Hebreus, capítulo 1. Então esse é o primeiro aspecto que nós vamos estudar. Jesus é o herdeiro de tudo. A carta aos Hebreus, ela cita constantemente trechos do Velho Testamento, com o objetivo de mostrar sempre a superioridade de Cristo, que é um outro tema da carta de Hebreus, é mostrar a superioridade de Cristo. Cristo superior aos anjos, superior a Moisés, enfim. Então, logo aqui no início, há uma citação do Salmo 2. O Salmo 2 é um salmo claramente messiânico. Ele fala de Cristo, de Jesus Cristo. Então, e ele é citado ainda no capítulo 1, um pouco mais adiante, da carta aos Hebreus. Então, no versículo 6, nós vemos assim. Então, Salmo 2, versículo 6, fala assim: Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E agora o versículo 8, que é o que nos interessa neste momento. Pede-me, e eu te darei as nações, ou os gentios, por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Então aqui está mostrando uma profecia em que Jesus vai receber tudo por herança. Ele vai receber as nações, ou seja, os filhos de Deus, que dentre as nações foram resgatados, foram comprados pelo sangue de Cristo, se renderam a Cristo, e até os confins da terra, até as extremidades da terra. Então, toda a criação, ela pertence a Cristo. O próprio Jesus fala em Lucas, no capítulo 10, versículo 22, Jesus diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Então, tudo pertence ao Senhor Jesus. Uma outra passagem muito linda das Escrituras, que nos fala muito a respeito de Jesus, é a carta aos Colossenses. Nós vamos dar uma olhadinha só em alguns versículos, mas se Deus permitir, em outros momentos nós vamos voltar a essa passagem dessa carta, porque ela é muito profunda. Então, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 15 e o versículo 16. No versículo 15 fala assim: Ele é a imagem do Deus invisível, isso se referindo claramente a Jesus Cristo, o primogênito de toda a criação. Pois nele, esse é o trecho que nós queremos dar ênfase agora, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, tudo foi criado em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Então, toda a terra, as coisas visíveis, as invisíveis, todas as criaturas, todo o universo, os anjos, o ser humano, o homem, tudo foi criado para o Senhor Jesus Cristo. E o Pai entregou todas as coisas para o Filho. Deus deu a Jesus a propriedade de todas as coisas.
Mas olha que coisa linda! A palavra de Deus nos mostra que ao final Jesus vai devolver tudo ao Pai. Então, vamos dar uma lidinha em 1 Coríntios, no capítulo 15. Agora nós vamos ler a partir do versículo 24. Olha só o que diz lá. Nós vamos ler do versículo 24 ao versículo 28. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 24. Então diz assim: depois virá o fim, quando Cristo tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, quando Cristo tiver completado toda a sua obra, vencido os inimigos, vencido o último inimigo, que é a morte, aniquilado a morte, então ele devolverá tudo ao Pai. Bom, isso é muito lindo. Então, o Pai deu tudo por herança ao Filho. E ao final, o Filho vai devolver tudo ao Pai. Agora, um aspecto que eu quero chamar a atenção aqui e meditar um pouco nisso, que também é um aspecto muito lindo, muito maravilhoso do amor de Deus, desse plano tão grandioso de salvação de Deus em Jesus Cristo, é que nós somos herança de Deus. Nós fazemos parte da herança de Jesus, daquilo que Jesus vai herdar. Como eu já li lá no Salmo, capítulo 2, versículo 8. Mas nós vamos ler agora a carta de Efésios, no capítulo 1, que nos mostra isso com mais clareza e citar aqui alguns outros trechos. Isso para trazer para nós conforto, segurança, de que nós pertencemos ao Senhor, nós somos a herança, fazemos parte da herança de Jesus. Então vamos lá, Efésios capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos e eu vou falando os versículos. Versículo 3. Fala assim, Efésios 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4. Como também nos elegeu em Cristo, nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Só uma pausazinha, vamos continuar a leitura depois. Fomos escolhidos por Deus antes que tudo, qualquer coisa tivesse sido criada. Deus já tinha nos eleito, já tinha nos escolhido, já tinha nos elegido. Podemos sim confiar nesse Deus maravilhoso, Ele cuida de nós. Do versículo 5, continuando, fala que Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito ou a bondade da sua vontade. Então Deus nos predestinou para sermos seus filhos. Nós somos adotados por meio de Jesus Cristo. É sempre por meio de Cristo. É tudo em Cristo. É por Ele, para Ele, é nele. Para sermos sua família. Para Ele mesmo, porque Ele quis e porque sua vontade é boa. Foi assim que Ele quis. No versículo 11 agora, fala assim: nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, em Cristo, nós fomos feitos herança. Nós somos feitos herança de Deus.
Isso é muito precioso. Nós podemos pensar assim: a Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são suficientes em si mesmos. Sempre foi assim. Um encontra prazer no outro. Então, na eternidade, eles eram autossuficientes. Mas aprove a Deus nos criar. Deus queria uma família. Então, Deus nos criou. Em Cristo nos tornou seus filhos. E nós somos feitos sua herança. Sua família. Deus queria uma família. Por isso Ele nos criou, para sermos sua família. Isso é muito lindo. Continuando, ainda agora no versículo 13, fala assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Nós estamos em Cristo, né? Em quem vós estás? Em Cristo. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então agora, aqui está falando que nós temos uma herança em Deus. Nós somos herança de Deus. Nós somos feitos herança de Deus, mas nós temos uma herança de Deus. Que herança é essa? A vida eterna. Então, e que garantia é essa de que isso vai acontecer? Qual é o nosso penhor? Qual é a nossa garantia? É o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, que é a garantia da nossa herança. Nós temos uma herança. A nossa herança é a vida eterna. São as promessas de Deus. Essa é a nossa herança. Então, nós somos herança de Deus, fomos feitos herança de Deus e temos herança em Deus. Nós temos esses dois lados. Continuando, nessa mesma carta aí de Efésios, capítulo 1, dos versículos 17 a 23, Paulo faz uma linda oração. Nós vamos ler apenas 2 versículos, porque também tem ligação com o assunto que nós estamos conversando. Para que o Deus, então, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Então, Paulo está orando, pedindo a Deus que conceda ali aos Efésios e a todos nós, vamos nos incluir nessa oração, que nos dê no conhecimento de Cristo, quer dizer, à medida que formos conhecendo Cristo, crescendo nesse conhecimento de Cristo, de Deus, o espírito de sabedoria e de revelação. Continuando, versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Esse é um versículo muito profundo, muito profundo. Então, Paulo está orando para que o nosso conhecimento em Cristo aumente, que Deus nos dê sabedoria e revelação, ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos ver qual é a esperança da nossa vocação, qual é a nossa vocação, nosso chamado para seguir o Senhor Jesus, e quais as riquezas da glória, da herança de Deus, da sua herança, que é a herança de Deus, nos santos. Então, há uma riqueza e há uma glória destinada a nós, que somos a herança de Deus. Isso é algo maravilhoso. Deus nos anima, nos vê dessa forma. Então, Deus quer que saibamos que Ele tem para nós uma vida gloriosa, uma vida de vitória sobre o pecado, libertos das prisões da nossa carne, da nossa natureza, das emoções que nos trazem, às vezes, depressão, nos libertar da inveja, da amargura, do medo, de tudo que nos aprisiona. Deus tem algo muito maravilhoso para nós. Há uma riqueza que Deus quer nos conceder em seu Filho, por meio do Espírito Santo.
Então, irmãs, nós somos a herança de Deus. Que isso possa encher o nosso coração de esperança, de alegria. Nós somos a herança de Deus. Nós somos propriedade de Deus, como nós vamos ler agora, em outras passagens. E nós temos herança em Deus. As duas afirmações são verdadeiras. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 29, vamos dar uma lidinha também, fala assim: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aqui nós vemos novamente a nossa predestinação de sermos a imagem, conformes à imagem de Cristo, e que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, novamente, a referência a uma família. E essa família tem que Deus, os filhos de Deus, têm um modelo. E esse modelo é o Senhor Jesus Cristo. Em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 9, fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos ao Senhor, nós temos um dono, temos quem cuide de nós. Por isso podemos nos sentir muito amadas pelo nosso Deus. Então, irmãs, nós fazemos parte da herança de Deus, da herança de Jesus, da herança real. Por isso nós podemos tirar toda a depressão, toda a tristeza, toda a solidão do nosso coração. Que essa verdade produza fruto de paz na nossa vida, fruto de esperança, de que nós somos escolhidos e amados, nós somos adquiridos por um grande preço. Mais um aspecto, só para enfatizar, para concluir esse tema. Então, nós temos herança em Deus. Nós vamos então agora meditar um pouquinho sobre esse aspecto da nossa herança em Deus. E nós vamos ler Romanos, no capítulo 8, versículos 14 a 17. Olha lá o que diz Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 17. Fala assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós já sabemos, nós somos filhos de Deus, nós somos herança de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, nós podemos agora chamar nosso Deus de Pai, de Paizinho, porque nós temos o Espírito de Cristo habitando em nós, que é o Espírito Santo. Então nós podemos conversar com Deus, falar com Ele. Deus é uma pessoa. Então nós temos essa liberdade de nos aproximar de Deus dessa forma. E no versículo 16, olha que coisa linda, fala assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o 17: e se somos filhos, somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então isso é uma linda verdade que a palavra de Deus nos mostra. Jesus é o herdeiro de todas as coisas e nós somos co-herdeiros com Cristo. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 7, fala assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então tudo de Deus será nosso, porque nós seremos também totalmente de Deus, sem nenhuma reserva no nosso coração, né? E essa nossa herança em Deus, ela é maravilhosa. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 3 e 4, fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia
nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, grandiosa, linda, maravilhosa, sem pecado, incorruptível, eterna, que não se pode acabar. É a herança que Deus tem para nós. E no Salmo 16, versículos 5 e 6, essa é a minha última citação, fala o seguinte, Salmo 16: O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Então, o Senhor é a porção da minha herança. Sim, coube-me uma formosa herança. A nossa herança, resumidamente, objetivamente, a nossa herança é Jesus Cristo. O nosso céu é Cristo. Ele é tudo para nós. Sem Jesus não há céu, sem Jesus não há herança, sem Jesus não há esperança, sem Jesus não há paz. Que isso entre no nosso coração. Que nós possamos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, Jesus, Tu és a minha herança. Coube-me uma formosa herança. Eu sei que eu sou Tua herança. E o Senhor cuida de mim, mas Tu és a minha herança. Tu és o que há de mais importante na minha vida. Meu coração é Teu. Há uma canção antiga que no refrão falava assim, não sei se as irmãs conhecem: eu pertenço ao Rei do Universo, participo da herança real, mas ao findar do labutar, até o fim da nossa história, viverei aos cuidados do Rei. Nós fazemos parte dessa herança real. Então, concluindo, nós estamos falando sobre considerai a Cristo, olhai para Cristo. Nós citamos 7 aspectos da excelência de Cristo. E nós estudamos hoje Jesus como o herdeiro de tudo. E vimos que nós fazemos parte dessa herança que Cristo vai receber. Jesus vai receber como herança toda a criação, tudo. E nós fazemos parte, os salvos fazem parte dessa herança. E finalmente vimos que Jesus é a nossa herança, a nossa linda e maravilhosa herança. Irmãs, que essa certeza de que nós pertencemos ao Senhor, essa certeza de que você e eu somos herança de Deus, de que até o fim da nossa vida o Pai amorosamente vai estar cuidando de nós, possa calar profundamente no nosso coração, nos trazendo paz, segurança, seja uma âncora para a nossa alma, nesse momento, nesses dias, nestes últimos dias que nós estamos vivendo, dias de aflição, de que não sabemos o que nos espera, mas Deus sabe tudo e Ele tem cuidado verdadeiramente de nós. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.